Olá! Como prometido, hoje estou de volta para começar a falar sobre o assunto os pilares de uma mente saudável. E o primeiro pilar que eu escolhi para trabalhar hoje é o pilar manejar o estresse. E quando a gente fala em estresse, a gente sabe que é a grande queixa das pessoas é o estresse. No questionamento da semana passada, a maioria das pessoas respondeu que se sente muito irritada. E essa irritação, ela vem em decorrência do estresse do dia a dia. E aí, como é que a gente faz para entender e para manejar o estresse? Porque quando falamos em uma mente saudável, a gente não está falando de patologias ou diagnósticos. A gente está falando de uma mente que consiga lidar com os assuntos do dia a dia dentro de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Mas para que a gente entenda como manejar o estresse, a gente precisa primeiro entender da onde vem o estresse, tá? E o estresse, ele acaba entrando na rotina, no dia a dia, por causa de uma sobrecarga do nosso cérebro. Então a nossa mente fica sobrecarregada e por conta disso a gente acaba ficando estressado, irritado e tudo mais. E como é que isso acontece? Vamos ao primeiro passo. Então a gente acorda de manhã, né? E a gente tem que desempenhar diferentes papéis na nossa vida. E esses papéis, eles absorvem muito da nossa energia cerebral, muito da nossa dinâmica do dia. Então, primeiro a gente acorda, vamos lá, acordamos de manhã e a gente acorda homem ou mulher, tá? Acordamos nós conosco mesmo, eu comigo mesmo, e eu abro a primeira gaveta do meu cérebro lá, ó. Eu, Rose, e eu coloco a minha máscara ou o meu perfil, a minha personagem Rose. Só que de repente eu olho para o lado e me percebo pai, mãe, pai ou mãe. E aquela gaveta mulher ou homem continua aberta. Então aqui sai uma outra personagem que precisa atuar junto. E aqui eu vou criando uma mistura de pensamentos. Vou colocar assim para a gente perceber como isso vai ficando forte. E daí, a partir daquele próximo momento, eu preciso levar os filhos para o trabalho ou ir para o colégio e eu tô lá sendo mulher, sendo mãe, sendo pai, e de repente eu preciso abrir uma outra gaveta, porque eu tenho que pegar o trânsito, porque eu tenho que focar na direção, e eu pego uma outra personagem e vou colocando em cima aqui e vou criando essa junção de pensamentos e de tudo mais que vai acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar para vocês verem como a minha mente começa a ficar bagunçada com tantos papéis que eu preciso desempenhar. Aí vai passando o tempo, eu tô lá no trânsito e eu preciso abrir outra gavetinha da minha mente, ó. Vou abrir outra aqui, ó. E dessa gaveta aqui, eu preciso tirar mais um papel. Cadê ele? Quem é esse papel? Eu, Rose, profissional, você. Então, é líder, ou é servidor, ou é gerente, e acaba entrando mais um personagem dentro dessa mente. Então, são várias gavetas ou várias partes do cérebro, várias partes da nossa mente com diferentes emoções, com diferentes sentimentos que vão se acumulando dentro de uma mente só ao mesmo tempo.
O que isso acarreta? Acarreta que a gente vai somando emoções e sentimentos um após o outro durante o passar do dia. Só que de repente, lá no meio do caminho, eu preciso abrir, olha, eu não tenho mais nem espaço, eu preciso abrir mais uma gaveta. E nessa gaveta aqui, eu sou filho, irmão, que também demanda sentimentos e emoções diferentes. Porque quando a gente trabalha com as pessoas, quando a gente lida com as pessoas, eu não posso, a mesma Rose que é chefe, o mesmo Luizinho e Pedrinho, ou Super Mario que acordou de manhã e teve que vencer várias fases do jogo para chegar ao trabalho, não pode ser o mesmo que está conversando com o pai e a mãe idosos, ou com o irmão que está precisando de uma ajuda, ou com o filho que brigou na escola. Então, todas essas emoções e todos esses sentimentos, eles criam uma confusão e uma quantidade de gavetas, de partes da nossa mente que se misturam e a gente tá como? A gente tá como eu tô agora, falando rápido e respirando curto. E nesse momento que nós estamos com tudo isso aqui, né? Imagina se eu colocar todos esses óculos. Gente, não são todos meus, tá? Mas se fossem, se eu colocasse tudo isso, como é que ficaria a minha visão? Como é que ficaria a minha forma de lidar com o que eu estou vendo e eu estou sentindo? E aí eu chego em casa à noite, e nesse chegar em casa à noite, eu me vejo como mulher ou como homem no meio de um contexto gigantesco e todas as minhas gavetas abertas, uma com cansaço, uma com irritação, outra com sobrecarga, outra com sentimento de amorosidade, outra com sentimento de alegria, outra com vontade de sair e conversar com os amigos. E tudo isso cria uma densidade muito grande. Ufa! Chega a dar sede, né? Vocês observaram que esse é o meu dia e é o dia da maioria das pessoas. E quando a gente entra nesse processo, esse processo começa a ficar pesado. E aí, o que eu devia ter dito para o meu colega, eu vou falar para o meu filho. O que eu deveria ter dito para o meu filho, eu vou falar para a professora e que atendeu ele. E chega à noite, tudo isso eu vou falar para os meus familiares, porque tá tudo muito misturado. As emoções, os sentimentos estão todos girando ao mesmo tempo. E o que eu faço para resolver isso? Como é que a gente consegue alinhar isso? Gente, fazendo a primeira coisa que a gente aprendeu a fazer quando a gente nasceu. Doeu, mas a gente aprendeu a respirar, tá? A melhor maneira de organizar, né, essas gavetas, de organizar essas emoções é respirando, tá? Foi o que a natureza nos ensinou e é o que a neurociência nos explica. Então, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos respirando e colocando cada sentimento, cada emoção no seu lugar, no seu devido lugar. E isso não é difícil, gente, isso não é complicado, e isso a gente não pode fazer somente quando a gente percebeu que a gente está muito estressado ou irritado. A gente começa a fazer isso desde o momento que a gente precisa mudar os papéis daquilo que a gente vai fazendo no dia a dia.
E é tão fácil, e eu vou ensinar essa respiração para vocês, que a gente usa tanto na hipnoterapia ou na terapia ericksoniana, que Milton Erickson foi um grande estudioso da mente e do cérebro, e ele fala sobre como a gente consegue entender e passar de uma fase para outra, sim, como se fosse um videogame, de uma forma mais leve e fácil, tá? E como é que eu consigo separar? Bom, se eu já saí de casa atrasada e eu vou pro trânsito e eu tô correndo e eu tô misturando quem eu sou nesse momento com a Rose que chegou atrasada no trabalho, com a Rose que vai atender o cliente, eu vou passar para essa pessoa aquele sentimento, aquela emoção. Vocês já se perceberam que quando a gente se atrasa para sair de casa, e embora a gente acelere muito para se organizar, eu acordei um pouco mais tarde e eu acelerei a minha dinâmica para sair de casa para trabalhar. Eu encurtei o tempo do café da manhã. Mas se eu não parar para respirar e se eu não parar para olhar, eu vou pegar o carro e eu vou sair tão rápido e tão agitada quanto eu estava me preparando para o café da manhã. E o que isso acaba gerando? A gente sai afobado, a gente sai dirigindo. Então, uma técnica bem fácil para a gente separar os papéis de quando a gente está entre um momento e o outro do nosso dia, do nosso trabalho ou da nossa vivência em família é a respiração. E essa respiração a gente pode fazer no carro, a gente pode fazer quando está no computador, a gente pode fazer quando a gente está no banho e assim a gente vai separando os papéis e acalmando a mente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não sabe separar os momentos, ele vai emendar todo o processo. E eu, como sou ser humano e eu tenho o neocórtex, que é uma parte do cérebro que consegue ter um autocontrole, eu consigo realizar esse processo. Então, como é que ele funciona? Eu respiro, encho o pulmão de ar e solto, tá? E eu preciso me concentrar nesse processo de respiração. Fazendo esse processo, o meu cérebro entende que aquela pessoa que estava saindo correndo de casa não precisa seguir no mesmo ritmo para dirigir. Ou aquele momento onde eu me estressei no trabalho não deve ser levado para casa. E assim a gente vai fazendo esse autocontrole e a gente vai fazendo um bom manejo do estresse. Mas para isso existem os fármacos. E aí que a gente entra nessa questão. Os fármacos, eles nos ajudam, as medicações, eles nos ajudam para a gente conseguir encontrar esse meio termo. Só que se nós ficarmos só dependentes deles, nessa dependência de tomar sempre remédio para controlar o humor, para controlar o estresse, a gente vai continuar sempre na mesma linha, a gente vai usar um estabilizador. Só que em algum momento eu vou precisar reagir de uma forma mais forte. Por exemplo, se eu estiver dirigindo e um carro me fechar, eu preciso estar com o meu cérebro atento para frear, porque senão eu vou bater. E se eu ficar dependendo do estabilizador de humor, eu não vou ter essa reação rápida, tá? E essas reações, elas vêm de uma mente saudável. Entendem aonde eu quero chegar? Então, assim, eu vou ensinar para vocês essa respiração e como é que ela funciona. A gente inspira profundamente, enche o pulmão de ar e conta até 4, ó. A
partir do 4, a gente expira, soltando todo o ar até 4. E depois a gente solta mais 2, que é aquele restinho de ar que fica no pulmão. Se você prestar atenção, você vai ver que enquanto você está nas tarefas do dia a dia, quanto mais rápido você trabalha, quanto mais você se concentra, mais curto você respira. E a gente vai respirando curto e a gente não dá os intervalos entre uma ação e a outra ação. Então, ó, respira fundo contando até 4, segura 4, solta 4, tá? E lá no final, joga mais um pouquinho de ar para fora. Vamos fazer? Ó lá, ó. E aí, alguém de vocês conseguiu fazer isso e ficar pensando na morte da bezerra ou que a vaca foi pro brejo? Eu duvido. E se você fizer isso 1, 2, 3 ou 4 vezes, com certeza aquela emoção e aquele sentimento anterior dá uma desligada. Então a tua mente está se reprogramando para começar uma próxima tarefa, uma próxima atividade, sem trazer junto aquela carga emocional de estresse, de ansiedade, de irritação. Pessoal, sobre o primeiro pilar, é isso que eu tenho para falar para vocês, num tempo curtinho. Temos outras coisas para discutir, mas não nesse formato. E quem curtiu, né, dá um joinha aí, compartilha com os amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.